Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h20. Quero abrir o meu bate-papo político nesta terça-feira com o jornalista Beto Almeida, falando sobre uma boa notícia. Uma semana após o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciar a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os servidores municipais, agora é o governador Camilo Santana que, ao longo do dia, dirá quando será feito o pagamento também da primeira parcela do 13º salário para os servidores estaduais. Uma medida, jornalista Beto Almeida, que se repete a cada ano e um sinal de que há equilíbrio nas contas tanto da Prefeitura da capital quanto do governo do estado para jogar, para antecipar esse dinheiro do 13º para os servidores estaduais, ativos e inativos. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Notícia boa é assim, né, Luzenor? Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. A gente começa aqui com essa expectativa que é gerada em função desse anúncio que será feito, na realidade, daqui a pouco, às 9h30 da manhã, mais ou menos. O governador Camilo Santana vai às redes sociais dele para anunciar os detalhes de como é que será feito o pagamento e quando, né, principalmente, da primeira parcela do 13º salário. No ano passado, o governador Camilo Santana fez esse pagamento, Luzenor, no mês de agosto. Mas, lógico, agora, com a crise ainda maior da falta de dinheiro, com o desemprego, com a pandemia e também pelo fato de que a Prefeitura de Fortaleza aqui anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º para o dia 21 de junho, há uma expectativa grande de que o governador, na realidade, até antecipe o pagamento desta parcela do 13º salário. Em vez de ser no mês de agosto, como foi no ano passado, que possa acontecer, inclusive, antes. Quem sabe, já até no mês de junho, por aí. Essa é a grande expectativa. E como você bem disse, é para todos os servidores estaduais, incluindo aí não só os que estão na ativa, como também os aposentados, os pensionistas. Juntamente com o governador vai estar a secretária de Fazenda aqui do estado do Ceará, a Fernanda Pacobaíba, que vai dar aquela assessoria e as explicações sobre como será feito esse pagamento dessa parcela do 13º, como você bem disse. Não é só uma questão de compromisso, de estar antenado, Luzenor, com as necessidades do servidor público e principalmente com o ato que isso significa de injeção de recursos no Estado. Mas mostra claramente que o Estado do Ceará está, sim, com o seu caixa equilibrado, que do contrário jamais faria isso. O que deixa também uma expectativa boa é que, por exemplo, nem todas as prefeituras no estado do Ceará podem seguir esse exemplo da Prefeitura de Fortaleza, do governo do estado, mas muitas que são maiores, que têm inclusive um pouco de arrecadação própria, poderiam também se preparar para seguir esse exemplo e, quem sabe, antecipar uma parcela do 13º salário aí para os seus servidores municipais. Essa é a expectativa. E transformando essa notícia em números, jornalista Beto Almeida, para os nossos ouvintes e internautas, em 2020, apenas para nós termos um parâmetro sobre o volume de recursos que a economia receberá com a antecipação da primeira parcela do 13º salário. No caso dos servidores estaduais, em 2020, o governo do estado mobilizou pelo menos 420 milhões de reais. Se os valores ficarem... Isso com a primeira parcela. Primeira parcela paga no mês de agosto. Se neste ano nós tivemos aí um reajuste, talvez cheguemos a 450 milhões de reais para a primeira parcela. São mais 102 milhões de reais na primeira parcela dos servidores municipais de Fortaleza. E além de tudo isso, tem também o 13º salário dos aposentados e segurados da Previdência Social, que as duas parcelas pagas, a primeira agora em maio e a segunda em junho, nós teremos mais 820 milhões de reais. Ou seja, Beto Almeida, 820 milhões, 820 milhões do governo federal, com os segurados da Previdência Social, 450 milhões do governo do estado, com o 13º salário dos servidores estaduais, mais 102 milhões de reais com o 13º salário dos servidores municipais. Você já somou a conta direitinho, Beto? Pelos meus cálculos, rapidinho, nós estamos falando em 1 bilhão Exato. 380 milhões de reais agora nos meses de maio e junho, movimentando a economia do Ceará. Quem recebe uma notícia dessa com muito bom grado, com certeza,
É o comércio, a indústria, são os serviços, os restaurantes, enfim. Isso, como você bem disse, Luciano, é uma injeção, um ânimo para a economia que patinou, que vem enfrentando dificuldades por conta da pandemia e principalmente que ainda tem que voltar em etapas para poder se adaptar a essa questão das normas sanitárias, do problema ainda que nós enfrentamos com a Covid. Mas recurso que entra na economia, Luciano, isso significa dizer melhoria no comércio, melhoria na indústria, na produção, enfim, tudo melhora com a economia. Beto, você fez referência aos municípios e é importante que os prefeitos, as prefeitas também coloquem na pauta, se possível, a antecipação do 13º salário dos servidores municipais. E em uma segunda hipótese, a garantia que em 2021 os servidores municipais irão receber tanto o 13º quanto o salário normal de dezembro, porque a cada ano, principalmente nessa fase do meio do ano, nós temos esse lenga-lenga dos prefeitos, em muitos casos falarem das dificuldades, quando na realidade, por exemplo, em 2021, jornalista Beto Almeida, estamos tendo menos despesas na infraestrutura dos municípios, na prestação de serviços à população, porque as máquinas administrativas, passaram a maior parte do tempo paradas, sem esse movimento que demanda custo de energia elétrica, de álcool, de água, consumo de material de expediente, combustível, ou seja, dá para fazer economia e garantir esse 13º, além do mais que em julho, Beto Almeida, os municípios irão receber uma fatia extra do FPM. Se pego só como exemplo aí, Luciano, para citar essa possibilidade de antecipação de uma parcela para o 13º dos municípios, o caso de uma pasta grande como é o caso da educação. Olha, os professores da rede pública municipal, Luciano, eles estão trabalhando online. Significa dizer o seguinte, que o expediente nos colégios, nos estabelecimentos, nas creches, isso não está ocorrendo. De certo modo, é o seguinte, tem uma despesa grande na área da saúde, a gente sabe que tem, porque os municípios estão tendo realmente que arcar com gastos extras por conta do enfrentamento da Covid-19. No entanto, em outras áreas, como você disse, tudo continua ainda fechado. E isso gera, naturalmente, economia. Se gera economia, tem planejamento. Se tem planejamento, abre-se a possibilidade de pagamento, sim, por que não, da primeira parcela do 13º salário, para a gente não chegar naquela situação, como você usou o termo, lenga-lenga, de a cada ano paga o 13º no ano corrente, porque é obrigatório, e empurra o 13º para o ano seguinte. Vamos ver se supera isso. E na agenda econômica, com o cenário político, o jornalista Beto Almeida, há uma expectativa muito grande sobre a possibilidade de extensão do auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, aumento no valor da parcela, que hoje é na faixa a média de R$ 375. A média, o valor do auxílio emergencial... Não é nem a média, é o valor máximo que se paga hoje, né? No caso, por exemplo, para as chefes de família, para as mulheres e tal, chega a esse valor de 300... Agora, eu estou em dúvida, a 357, vamos confirmar essa informação. 357 ou 375. Na agenda, Beto, mas, Luciano, o que chama a atenção é que existem pressões para o governo federal aumentar o valor do auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, expandir por mais 2 ou 3 meses. Nós estamos no segundo mês do auxílio emergencial, dessa nova fase. E é um valor que tem gerado, até certo ponto, críticas ao governo, embora o governo tenha dito com frequência que foi o valor de recursos ou o montante que poderia ser garantido às famílias mais pobres. Luciano, olha aqui, só para a gente repor direitinho os números que nós falamos. Quem mora sozinho hoje recebe o auxílio emergencial R$150, tá? É o piso do auxílio. Para famílias que têm mais de um beneficiário, R$250. E para as mulheres que chefiam as chamadas famílias monoparentais, que são as mulheres chefes de família, R$375 é o valor máximo do auxílio emergencial. Eu, particularmente, Luciano, acredito até sim que o governo vai ampliar, vai garantir aí pelo menos mais 2, 3 meses do auxílio emergencial. Já a possibilidade de elevar esse valor aqui, eu acho um pouco improvável ainda. São 7h31. Aposentados, pensionistas e detentores do BPC precisam ficar atentos porque a partir desta terça-feira começa o prazo para a realização da prova de vida. Quem não aparecer fica com o benefício suspenso. Informações com Sátrio Salles. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, retoma nesta terça-feira a prova de vida anual, que estava suspensa desde o ano passado por causa da crise sanitária.
Os aposentados, pensionistas e detentores de auxílios precisam provar que estão vivos para continuar a receber o benefício. A prova de vida é feita por meio virtual, a biometria facial, com acesso aos aplicativos Meu INSS e meugov.br, ou nas agências bancárias onde os beneficiários recebem o dinheiro. Em todo o país, são pelo menos 11 milhões de beneficiários chamados para a atualização de cadastro. O INSS não forneceu o número de pessoas que, por exemplo, devem fazer a prova de vida no Ceará. Segundo o INSS, os segurados que deixaram de fazer a comprovação de vida antes de março de 2020 serão os primeiros a ter o benefício bloqueado caso não atualizem os dados cadastrais. Com a retomada da prova de vida em junho, a atualização de dados é exigida para quem faz esse procedimento nos meses de março e abril. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma agenda, jornalista Beto Almeida, que os beneficiários da Previdência Social devem colocar como prioridade, nada de atrasar. E uma informação importante, acrescentando a tudo que o Sátiro Salles já nos informou. Os aposentados, pensionistas e quem tem o BPC não precisa ir à agência do INSS para fazer a prova de vida. A prova de vida é feita nas agências bancárias. Olha, Luciano, essa questão da prova de vida, a gente tem que chamar a atenção aqui dos aposentados, dos pensionistas, pelo seguinte: lembre-se, elas, na realidade, estão voltadas, essas provas, para aquele grupo de servidores, aliás, de aposentados, que 2019 fizeram, mas 2020 não fizeram por conta da pandemia. Então, quem fez 2019, não fez 2020, sabe que agora tem que fazer a prova de vida. O cuidado que se tem que ter, Luciano, a gente já falou aqui, é reunir a documentação básica e procurar as agências bancárias, no caso de quem pode se deslocar ou de quem não pode e tem familiar que esteja, digamos assim, acostumado com o uso da tecnologia, pode fazer isso de forma virtual, pelo telefone, aliás, pelo celular. No entanto, precisa ter cuidado quando for fazer essa prova de vida pelo celular. Prefeitos de cidades brasileiras, a exemplo do que acontece aqui no Ceará, se mobilizam para cobrar explicações do MEC sobre débitos no repasse dos recursos do Fundeb, realizado nesta segunda-feira. Carlos Alberto. Mais uma atrapalhada do Ministério da Educação na transferência de recursos para os municípios. Gestores de cidades do Ceará e de todo o país manifestaram preocupação com a falta de esclarecimentos sobre o ajuste realizado nesta segunda-feira nas contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, expôs, após as queixas de prefeitos, as preocupações constantes da entidade, especialmente em razão de vários equívocos cometidos pelo governo federal na operacionalização do fundo. Os contratempos vêm sendo registrados desde os repasses da complementação da União em janeiro deste ano até os equívocos da Portaria Interministerial número 1, de 31 de março de 2021, no cômputo das matrículas utilizadas para o cálculo dos repasses do fundo. Segundo a CNM, não é a primeira vez que lançamentos sem a devida explicação e publicização do FNDE são realizados, o que, conforme a entidade, tem gerado inúmeros questionamentos por parte dos gestores municipais. A CNM destacou ainda que o ajuste a débito nas contas do Fundeb realizado nesta segunda-feira foi questionado por inúmeros municípios. Primeiro, pela falta de informações e, segundo, pelas dificuldades que os débitos representam no planejamento das ações educacionais. Com mais informações, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o dinheiro entra na nossa conta, no orçamento doméstico e a gente já quer gastá-lo. É o mesmo que acontece também no âmbito do poder público. O dinheiro a mais chegou, depois houve um débito e aí os gestores municipais reclamam dessa desorganização que naturalmente atrapalha
o planejamento das cidades brasileiras. O problema aí, Luciano, que eu vejo é o seguinte, são esses sucessivos equívocos do MEC, do governo federal, nessa operacionalização do novo Fundeb, porque tudo isso está ocorrendo porque entrou em vigor os novos valores, os novos métodos de cálculo do Fundeb com base no que foi aprovado na lei no ano passado. Diante desse cenário, a gente acompanhou tudo isso, os erros que têm sido mês a mês. É claro que isso mostra também um fato positivo, que as entidades estão ativas, olho vivo, acompanhando esse repasse. Claro, é um recurso importante, aguardado e esperado e que precisa ser administrado com muito cuidado e com muita competência. Então, eu vejo, na realidade, assim, como se fosse mais um equívoco, com certeza, do MEC, pelo menos uma falha na comunicação, Zenô, em falar, por exemplo, das deduções, se vai ter estorno ou não de valores que foram deduzidos de forma indevida. Então, são situações que mostram claramente que o MEC ainda está se ajustando a essa operacionalização e que precisa claramente da fiscalização intensa, mês a mês, cada vez que esse repasse está sendo feito para os estados e os municípios. Surge uma nova preocupação na pandemia. A CPI da Covid-19 entra em campo e volta as atenções para a possível realização da Copa América no Brasil. Quem tem outras informações é o Carlos Silva. O futebol entra na agenda do Congresso Nacional com a decisão, nesta segunda-feira, do vice-presidente da CPI da Covid, Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, anunciar a apresentação de um requerimento com pedido para convocar o mandatário da CBF, Rogério Caboclo, a prestar esclarecimentos sobre as medidas de segurança planejadas para a realização da Copa América, que foi rejeitada pela Argentina e será realizada no Brasil. Segundo Randolph Rodrigues, é necessário saber quais as medidas que foram planejadas para garantir segurança sanitária aos brasileiros diante da realização da Copa América com tanta celeridade em nosso país. Senadores de oposição ao governo federal fizeram duras críticas à abertura do país para sediar o torneio em meio ao trágico cenário de transmissão da Covid-19, que até o momento é marcado por quase 465 mil óbitos. A Argentina rejeitou a realização dos Jogos com argumentos sobre a falta de condições sanitárias para receber centenas de pessoas em um período delicado da pandemia. No Brasil, o futebol entrou na arena política e governos estaduais fazem restrições aos jogos diante da ameaça de elevação do número de infecções pela Covid-19. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. A polêmica surgiu após a Conmebol, o jornalista Beto Almeida, que é a confederação que reúne aí as federações nacionais dos países da América Latina, para anunciar a realização da Copa do Mundo, da Copa América no Brasil. O governo federal diz que ainda não está fechada a questão, não está batido o martelo, embora tenha tido uma reação muito grande de setores da área da saúde e também da área política, principalmente da oposição ao governo federal. Com justa razão, vamos combinar, né, Luciano? Olha só, o que acontece? A Argentina desistiu do torneio da Copa América por quê? Por causa do descontrole da Covid-19 lá no país. E aí, o que ocorre? Feito um entendimento aí com a CBF, a Conmebol e o governo Bolsonaro, e simplesmente em questão de minutos se decide anunciar que a Copa América, a edição dela, não só a Argentina, tá? A Argentina foi por conta da Covid, depois a Colômbia desistiu, não foi desistiu, a própria Conmebol desistiu porque lá a questão política está muito instável, mas enfim. Aí se decide aqui pelo país, pelo Brasil. Ora, qual é a nossa diferença em relação a essa questão da pandemia com a Argentina? Nós estamos na mesma situação se não tivermos pior. Nós não temos controle ainda da pandemia, nós não temos vacina para todos, nós temos ainda um alto índice, do sistema público de saúde nosso com mais de 90% de ocupação de leitos de UTI e também de enfermarias. E é lógico que nós vamos ter 10 seleções transitando durante um mês pelo Brasil, Luciano, com equipe, com delegação, com jogadores. Quanto mais gente circulando,
é óbvio que isso daí, mais pessoas vão estar em circulação e mais possibilidade de transmissão do vírus vai ocorrer, não só do vírus, das variantes, porque virão pessoas de outras nações, de outros países, e a gente não sabe como é que está esse controle dessas variantes nesses países. Então, qual é, na realidade, a segurança que este país vai dar para os brasileiros que vão estar sediando os Jogos da Copa América? É por isso que o Randolfo Rodrigues, que é o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, Luciano, ele está convocando o presidente da CBF, vai apresentar um requerimento hoje para ser votado, para convocar o presidente da CBF e explicar qual é a segurança que vai ser dada em caso dessa competição na Copa América ser realizada aqui no Brasil, nesse prazo de 30 dias. Perguntas, Luciano, é realmente necessário? Me diz, olha, nós estamos acompanhando, por exemplo, nós estamos há poucos dias das Olimpíadas de Tóquio, que deveria ter sido realizado no ano passado. Não foi, porque inclusive o Japão desistiu e disse que não havia condições sanitárias para isso. Mesmo agora, em que o controle lá entre os japoneses está absoluto, eu estava acompanhando agora, Luciano, por exemplo, os atletas de países estrangeiros, quando chegam no Japão, eles precisam pedir autorização em algumas cidades lá japonesas para fazerem seus treinamentos. Você sabe o que está acontecendo? Mais de 70 cidades japonesas já negaram as suas estruturas, seus parques de atividades para atletas estrangeiros, porque diz que não tem segurança no controle que esses atletas que estão vindo de outros países lá. Então, por que nós temos que abrir as portas aqui, nas condições sanitárias que ainda não estão adequadas, não são ideais, para se realizar a Copa América, Luciano? Tivemos em 2020, Beto Almeida, as eleições municipais que geraram aglomerações, e a gente que viu deram deu, origem, né, a uma nova etapa da pandemia que nos deixou um saldo muito doloroso e números muito negativos do ponto de vista de óbitos e também de infecções. Então, na campanha eleitoral, a gente sempre falava, né, por que não adiar as eleições municipais, trazendo agora para o presente? Por que não adiar a Copa América? Claro que por trás tem as entidades que falam em valores astronômicos do ponto de vista de faturamento, de despesas, de planejamento, mas, acima de tudo, e como prioridade, deve estar a saúde da população, seja lá na Argentina, que rejeitou por questões sanitárias, seja na Colômbia por razões políticas, e aqui no Brasil nós vamos segurar esse abacaxi e ter aí, nesse ritmo lento de vacinação, uma Copa América, como disse o jornalista Beto Almeida, com muita gente circulando nos aeroportos de vários países e como vetores de transmissão, o receptor da doença, que ainda gera muita preocupação. São 7h44, já chegando à reta final do bate-papo político, Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro ensaia desembarcar no Patriota. Luciano de Oliveira, é impressionante a dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro tem de encontrar uma nova casa partidária, uma nova sigla, né? Depois que o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, se filiou ao Patriotas, desde então que cresceu ontem mesmo nas redes sociais as especulações em torno da ida do presidente Bolsonaro para o Patriota. E aí tá toda a articulação e a confirmação, que ainda não é oficial, mas já dando como certo a ida do presidente Bolsonaro para essa nova sigla aí para o Patriota. A grande questão é o seguinte: eu nunca vi tanta resistência de siglas para receber o presidente da República de um país, Luciano. É impressionante. Tivemos problemas no PSL. O PSL, que o presidente Bolsonaro simplesmente deixou o PSL, fez uma bancada imensa de 53 deputados federais, pra gente ter ideia, quando ele se candidatou pelo PSL, que até então era um partido nanico, inexpressivo. Depois no PRTB. PRTB, enfrentou resistência dentro do PRTB, e aí... E agora no PP, Partido Progressista. O Partido Progressista também. E se perguntarem por quais razões essa rejeição, no caso do PP, que é o Partido Progressista, a grande preocupação dos atuais dirigentes e parlamentares que irão concorrer à reeleição é porque todo o dinheiro do fundo eleitoral, a prioridade no PP é para financiamento das campanhas dos deputados federais em 2022. Esse é um dos argumentos para as restrições à entrada do presidente Jair Bolsonaro nos quadros do Partido Progressista.
presidente que precisa de uma sigla para se filiar e garantir a disputa nas eleições de 2022. Então, é esse argumento. São 7 horas e 46 minutos, jornalista Beto Almeida. A gente encerra por aqui o bate-papo político, mas daqui a pouco ainda tem informações na área política com a filiação ou a possível saída do capitão Wagner do PROS em direção ao PSL. Jornalista Beto Almeida, a você um bom dia, um bom trabalho, um grande abraço. Um grande abraço, Zidou. Bom dia a todos, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.